A gente começa o Pecuária BR de hoje mostrando a genética brandamundo do cantor pantaneiro Almir Sater. Apaixonado pela raça Senepol, ele investe em melhoramento dos animais. Vamos conhecer um pouco desse trabalho na reportagem de Rosa Cabral. No Mato Grosso do Sul tem um grupo de criadores de peso se dedicando à raça e com excelentes resultados no cruzamento industrial. Entre os apaixonados pelo Senepol está o pantaneiro e violeiro Almir Sater. Foi o cruzamento industrial, o chamariz, para o violeiro Almir Sater começar na raça. Há 8 anos, nascia a história dele com o Senepol e carimbou no couro do boi a marca da viola que assina o brandamundo. A prova dos 9 da eficiência do cruzamento foi na rusticidade do Pantanal do Mato Grosso do Sul. Nosso manejo é um pouco complicado no Pantanal. Então você ficar rodando 11 dias o gado em volta da fazenda, acaba com nossos piquetes, não temos estrutura para fazer IATF. Eu pelo menos não tenho na fazenda. Então eu comecei a procurar um animal que eu pudesse fazer esse cruzamento industrial, que é essa heterose de um gado taurino com um zebuíno, sem precisar de usar inseminação artificial. Aí fiquei conhecendo o Senepol, levei 2 tourinhos. Aí gostei, levei mais 4, né? Para ver o resultado do cruzamento industrial, os tourinhos, o que nascia, né? E fui gostando. Aí achei um pouco caro para ser comprando touro. Falei, vou comprar umas vacas, porque os touros estavam caros, ninguém tinha, e vou fazer os touros. Né? Importei um pouco, junto com os amigos, importamos um pouco de sêmen de touros americanos e comecei a minha criação. E hoje o taurino vermelho que conquistou o violeiro é produzido para atender a fazenda e o mercado. Quem adquirir esses animais está levando uma chancela muito grande de animais avaliados, de animais prontos para trabalhar. Animais abatidos com 1 ano a menos do que na pecuária tradicional. Então, realmente é uma ferramenta aí que pode trazer aí de 20% a 30% lucro dentro da sua propriedade, sem você fazer um esforço nenhum, né? Você não precisa mudar o manejo, não precisa mudar a estrutura, a instalação, equipe de campo, você não precisa mudar nada, só troca o touro, coloca o Senepol que você já tem esse aumento dentro da sua fazenda. É 20% no mínimo que você agrega só de colocar o Senepol no seu gado. Isso aí é fato, não tem. A gente trabalha com confinamento também, sabe? Então os animais no confinamento é outra produção, é outra genética, que nem falou, agrega mesmo. Um animal meio sangue desse, produto do cruzamento da Nelore com o touro Senepol, ele apresenta carne macia, entendeu? E engorda rápida a pasto, entendeu? Então isso é o que o produtor precisa, um animal que tenha eficiência para engordar rápido e jovem, e o consumidor quer a carne macia. Eu trago para você agora os indicadores de preços média Brasil da vaca pronta para abate e também do boi gordo dos últimos 30 dias. A apuração desses preços é feita pela Agência Rural Business. Esse indicador é uma média simples e também diária feita em 14 praças de produção do país. E a apuração é feita para uma boiada de bom acabamento de carcaça e também de boa logística entre a indústria e a fazenda. Eu começo pelo preço médio da vaca pronta para abate, que nos últimos 30 dias teve uma leve queda de 0,44%, fechando hoje a R$ 137,75 arroba. Sai do dia 4 de dezembro de 2016, R$ 138,36 arroba, maior cotação em 30 dias, e segue em baixa, fechando hoje a R$ 137,75 o preço médio da vaca pronta para abate, segundo a Agência Rural Business. E agora o preço médio do boi gordo. Nos últimos 30 dias também teve queda de 0,42%, fechando hoje a R$ 145,61 arroba. Sai do dia 4 de dezembro, R$ 147,23 arroba, também a maior cotação em 30 dias, e segue em queda para o preço médio do boi gordo, hoje fechando a R$ 145,61 a arroba.
E o assunto agora é o uso do Fertagil como incremento na hora da reprodução. O jornalista Walter Puga Júnior conversou com o gerente de produtos da MSD Saúde Animal, Denis Antônio, sobre esse produto. Acompanhe. Reprodução no Brasil, Denis, é um problema, né? Nós não aproveitamos a capacidade do nosso rebanho como poderíamos, não? Com certeza, Puga. O Brasil ele tem, como podemos ver aqui, 78 milhões de fêmeas, mas apenas desmamamos 53 milhões de bezerros por ano. Vamos mostrar esse quadro. Vou pedir para o nosso diretor de TV. Ele trouxe uma ilustração, o Dr. Denis. Olha, vacas e novilhas acima de 24 meses, nós temos 78 milhões. Isso, as que são aptas à reprodução, né? Acima de 24 meses, as novilhas e as vacas, né? E produzimos apenas 53 milhões de bezerros. Ou seja, produzimos pouco. Pouco. Dentre os países do mundo, o Brasil está entre os que produz menos. A gente tem uma eficiência de desmame de 68%, e quando consideramos as mortalidades, os abortos que ocorrem, de 7%, a gente chega a uma taxa de nascimento de 75%. Então, ou seja, é muito inferior a outros países. Muito inferior. E chegamos a um cálculo matemático que, na prática, uma vaca brasileira, ela pare um ano sim, um ano não. Ela tem 16 meses de intervalo entre partos, uma vez que você pode chegar até 12 meses, ou até um pouco menos, 11,3, 11,5 meses de intervalo entre partos. Então, ou seja, tem uma eficiência para ganhar aqui. Temos um ganho precioso muito grande. Na parte superior direita, olha, fêmeas de reprodução, você tem na tela do seu televisor aí, veja, nós temos 78 milhões e 595 mil fêmeas aptas, né? Produção de bezerro, mal chegamos aí a ultrapassar 53 milhões e 400 mil. Exato. Agora, temos todas essas fêmeas improdutivas, né? Exatamente. E aqui, olha só o potencial que o Brasil tem de aumentar a sua produção de bezerro, sem sequer aumentar áreas de pastagens ou desmatar alguma floresta para poder produzir mais e expandir a pecuária. Então, dentro das áreas que já estão ocupadas e do rebanho que já existe no país, podemos aumentar significativamente a produção de bezerros no Brasil. Agora, isso exige uma estratégia e esse é o assunto da nossa entrevista aqui. Com certeza. Denis, algumas das principais atitudes, vamos dizer, estratégias que podemos adotar para melhorar essa situação, aproveitar melhor o rebanho. O rebanho brasileiro, a base dele é a raça Nelore, basicamente 80% do rebanho nosso é azeboado ou predominantemente Nelore. E esses animais eles têm algumas características particulares, entre elas é o anestro pós-parto. Então o anestro pós-parto significa o quê? Após 70, 60 dias após o seu parto, o animal ele fica com uma inatividade reprodutiva. E você precisa dar alguns estímulos para que ela volte à ciclicidade e aí sim tem as ovulações e você possa inseminar ou fazer a cobertura de touro. É importante frisar que para você despertar essa função reprodutiva, você precisa usar alguns indutores da ciclicidade, que são os protocolos de ATF, baseados em progesterona, gonadotrofina coriônica equina, prostaglandina, etc. É possível isso no Brasil sem grandes dificuldades? Sim, hoje nós já temos... Há produtos disponíveis? Há produtos. Hoje nós temos essa tecnologia, está bem dominada e o Brasil é referência no domínio dessa tecnologia. Entretanto, inseminamos com inseminação artificial em tempo fixo apenas 10% do nosso rebanho. Poderíamos fazer muito mais. Poderíamos fazer muito mais. E dentre além da estratégia da IATF, a gente pode lançar mão de alguns artifícios para melhorar os índices dessa IATF. Então, além de aumentar o número de fêmeas inseminadas, nós precisamos melhorar o índice desse programa de inseminação. De inseminação. E quais seriam essas atitudes que poderíamos tomar, que o pecuarista pode tomar? É muito importante as questões relacionadas ao manejo, não só o manejo de bem-estar, né? Manejar esses animais com muita calma, para que não tenha liberação de cortisol. Também o manejo nutricional, é fundamental que esses animais tenham um score corporal satisfatório durante o seu pós-parto, né? Aliás, elas têm que parir com uma condição nutricional boa e depois também ter condição de se manter, porque, afinal de contas, nós temos lá um bezerro ao pé dessa vaca, mamando, né? E até o 3º mês de vida desse bezerro, ele está no pico, né, de demanda por leite. E aí exige dessa vaca pastagem, nutrição, que seja o suficiente para nutrir o bezerro e também manter sua condição corporal. E também nós temos algumas estratégias terapêuticas
para melhorar esse índice. Dentre elas, por exemplo, na primípara, que é um grande gargalo da pecuária, é uma novilha jovem que tem um bezerro, né, a sua primeira cria, você tem a necessidade de manutenção dela, de crescimento e também do seu bezerro. E ela tem algumas particularidades, dentre elas... Exige cuidados especiais. Exige cuidados especiais. Ela, após o programa de ETF, até no dia 8 da retirada dos seus implantes de progesterona, você pode monitorar a manifestação de cio desses animais. Como? Né? Você usa um artifício aqui do bastão marcador, aqui está no nosso quadro, e no dia da retirada dos dispositivos você lança a mão dessa marcação dos animais, e os animais que não manifestam cio ficam com a marca intacta. E essa marca intacta nos indica quais animais devem receber o tratamento terapêutico com o Fertagil, que é um GNRH, que é um produto da MSD, um produto da MSD, atende essa situação. Atende essa demanda, essa situação. Você seleciona os animais que não manifestaram cio, que mantiveram as marcas intactas da marcação após a retirada dos implantes intravaginais, e nesses animais faz o tratamento. Em média, 30%, 35% das primíparas não manifestam cio. E aí a gente seleciona esses animais para fazer o tratamento. Então nós temos aqui um resultado de campo, tá, que confirma os resultados das pesquisas que fazemos com institutos como a Embrapa, como as universidades como a USP, e reforça o aumento que proporciona. Aqui no caso nós tivemos 8% a mais de aumento, e você veja que é um número de animais significativos, né? Mais aí de 700 animais dentro desse trabalho. Então, aplicando 1 ml de Fertagil no momento da inseminação nas primíparas que não manifestaram cio, você tem esse aumento. Fazendo uma análise econômica rápida, a gente tem basicamente que esses 8%, com o investimento em torno de R$6 a dose do Fertagil, você tem um retorno de, a cada R$1 investido, um retorno de R$13. Isso vale a pena. Vale a pena, simplesmente aproveitando o manejo e aplicando mais uma dose desse fármaco do Fertagil da MSD. Bom, o Denis acaba de mostrar as estratégias para melhorar a reprodução animal. Mais uma vez agradeço a presença dele aqui conosco, sempre os técnicos da MSD orientando, né, por isso que eu falo deles, os veterinários da MSD que participam conosco desse projeto de levar cada vez mais informação para você, pecuarista brasileiro. Agradeço mais uma vez, Denis, sua participação. Muito obrigado, Pulga. Vamos encerrando essa entrevista, voltamos ao programa. E no próximo bloco você acompanha os preços do garrote de 18 a 24 meses nos últimos 30 dias. E tem também a previsão do tempo para a região centro-sul, como fica a umidade do solo para a região sul do país. Nós já voltamos. No começo era só um leilão, guiado na vontade pela paixão. Mesmo com ventos contrários, nada derruba um sonho visionário. Ei, ei. E o Brasil viu acontecer. Do recinto, o boi foi pra TV, correndo os 4 cantos da nação, extinto o gado e agora o caminhão. E assim foi o nascimento do canal do boi. E assim foi o nascimento do canal do boi. Agrocanal e o novo vi chegar, Conexão BR entra no ar. Os canais que formam o nosso SBA, e comemorar mais um ano com SBA, e prosperar mais um ano com SBA, e comemorar mais um ano com SBA. A
A Ecopontes apresenta a você, amigo produtor, a melhor solução em pontes rurais do mercado. É a Eco Range, uma linha de pontes com alma de aço e tabuleiro em madeira tratada, resultando num produto com grande capacidade de cargas e excelente qualidade. Conheça também nossas demais linhas como Ecomix, Eco Arco, Eco All Steel e Ecotex. Ecopontes, você jamais ficará isolado. Ligue para 18 2101 6199 ou acesse ecopontes.com.br. O Brasil tem a melhor pecuária comercial do mundo. Somos líderes em exportação de proteína animal e em tecnologia reprodutiva e sanidade. Já fazemos muito, mas ainda podemos melhorar. A Champion Saúde Animal desenvolve há 60 anos tecnologias acessíveis ao pecuarista para melhorar a sanidade do rebanho. Champion, a aliada da pecuária brasileira. Quem usa, recomenda. Pecuária BR de volta com a previsão do tempo para a região centro-sul do país, onde as chuvas voltam a ficar abundantes, deixando o solo bem encharcado. Os detalhes da previsão do tempo com Graziela Gonçalves. Olá, Graziela. Olá a todos que nos assistem. Nas imagens de satélite ainda vemos nuvens muito carregadas, agora principalmente no estado do Rio Grande do Sul. Uma área de baixa pressão que se formou entre Paraguai e Argentina avança um pouco mais para o estado gaúcho e a passagem de uma frente fria trouxe então chuvas muito volumosas com risco para queda de granizo que deve durar até esta quinta-feira. Agora vemos também que grande parte do centro-sul ainda segue com nuvens um pouco mais carregadas. Vemos que a umidade do solo de uma maneira geral, ainda segue satisfatória, principalmente entre Paraná e também Santa Catarina. E essa umidade vai ser rapidamente recuperada por conta desses altos volumes de chuva no estado do Rio Grande do Sul. Entre São Paulo e toda a metade oeste e sul de Minas Gerais, ainda temos bons índices de umidade e a chuva está mal distribuída em grande parte do centro-oeste e é por isso que essa umidade ainda segue baixa, principalmente entre o estado do Mato Grosso e agora também um pouco mais do estado de Goiás. A expectativa para os próximos dias vai ser de chuvas intensas, principalmente entre São Paulo e sul de Minas. Já até o final desta quinta-feira, a chuva por lá ganha força e os acumulados podem chegar até os 70 milímetros. Vai continuar chovendo também em grande parte da região sul e em grande parte do centro-oeste. A expectativa ainda é de chuvas mal distribuídas e é só para o próximo período que a umidade deve ser recuperada, principalmente no estado de Goiás, onde essa chuva volta a ganhar intensidade. E vemos também que as chuvas ainda vão seguir mais intensas entre São Paulo e Minas Gerais. E não deve parar de chover em grande parte da região sul, com acumulados mais elevados, que podem ficar em torno até dos 50 milímetros. Eu volto com vocês. Confira agora os preços do garrote de 18 a 24 meses dos últimos 30 dias em algumas praças de produção do país. A apuração desses preços é feita pela agência Rural Business. Eu começo pelo estado do Rio Grande do Sul, onde o preço do garrote hoje chegou a R$ 1.600 a unidade. Em 30 dias, preços estáveis, sai do dia 4 de dezembro, R$ 1.600 a unidade, segue até a data de hoje com essa mesma cotação, portanto, preços estáveis para o garrote no Rio Grande do Sul. Continuamos na região sul, vamos para o Paraná agora. Paraná, o preço do garrote de 18 a 24 meses também estabilidade em 30 dias, fechando a R$ 1.580 a unidade do garrote no estado do Paraná. Agora no Mato Grosso. Mato Grosso, garrote hoje R$ 1.530, em 30 dias também preços estáveis, garrote no estado de Mato Grosso e para a gente finalizar no estado de Goiás. Garrote de 18 a 24 meses, hoje, R$ 1.510 a unidade, também com estabilidade em 30 dias para o preço do garrote no estado de Goiás. Rotormix Prof, misturadora de ração total. Pecuaristas modernos de gado de leite ou de corte sabem que Rotormix Prof oferece mistura perfeita e rápida. É agilidade na mistura
que poupa tempo e otimiza ganhos de produtividade e qualidade no confinamento, através de tombamento suave e movimento rotativo. O rotor com design exclusivo Casale eleva a alimentação até as roscas helicoidais, posicionadas na lateral da câmara de mistura, que movimentam o alimento da frente ao fundo e vice-versa, para perfeita homogeneização da ração total. Com a balança eletrônica programável, é possível rastrear o tipo de ração a ser utilizado, assim como a quantidade da dieta seguida pelo animal, tornando a alimentação do seu rebanho ainda mais precisa. Além disso, a balança eletrônica programável permite o armazenamento de diferentes dietas para cada categoria de animal. A Rotormix é a mais eficiente misturadora de ração total existente no mercado, pois mistura em 3 minutos ou menos e garante baixo consumo de potência efetiva. A Rotormix Prof foi desenvolvida para atender a rebanhos de portes médio e grande em regime de confinamento, garantindo sempre o menor custo operacional e o melhor resultado em termos de ganho de peso ou produção de leite. Para atender às necessidades do pecuarista, hoje e no futuro, a Casale disponibiliza a linha Rotormix com uma ampla gama de modelos com diferentes capacidades de carga, ideais para o seu negócio. Casale, as melhores soluções para a pecuária. O MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, cria grupo para propor organização do Sistema Nacional de Emergências Agropecuárias. Veja as informações. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento criou um grupo de trabalho para elaborar proposta de organização do Sistema Nacional de Emergências Agropecuárias. O objetivo é dar mais agilidade no atendimento de situações inesperadas que possam afetar a produção agropecuária brasileira. A equipe composta por especialistas em defesa agropecuária terá de definir as diretrizes para a capacitação de técnicos, reconhecimento de pragas e doenças e a mobilização imediata em casos de emergência. A portaria que institui o grupo de trabalho foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira. A proposta de organização do Sistema Nacional de Emergências Agropecuárias deverá ser apresentada pelo grupo em 90 dias. Se houver necessidade, o prazo poderá ser ampliado. E agora, dando sequência aos preços do garrote de 18 a 24 meses em 30 dias, outras praças de produção do país. Lembrando que a apuração desses preços é feita pela Agência Rural Business. Eu começo pelo estado de São Paulo, onde o preço do garrote em 30 dias ficou estável. R$ 1.700 a unidade, isso desde o dia 4 de dezembro de 2016. Agora, em Minas Gerais, vamos saber como fica o preço do garrote. Também em 30 dias, estabilidade, R$ 1.500 a unidade do garrote, desde o dia 4 de dezembro. Garrote em Minas Gerais, 18 a 24 meses, valendo hoje R$ 1.500 a unidade. Na Bahia, também estabilidade. Fechando hoje a R$ 1.350 a unidade, desde o dia 4 de dezembro de 2016, isso na Bahia. E para a gente finalizar, lá no Pará. No Pará, o preço do garrote também estável, R$ 1.450 a unidade, valendo hoje, preço do garrote no estado do Pará. E no próximo bloco você acompanha o fechamento das exportações de carne bovina in natura em 2016. E tem também o que muda com o fechamento, o encerramento das atividades na planta frigorífica da Marfrig em Alegrete, no Rio Grande do Sul. Nós já voltamos. A decisão de comprar produtos de qualidade que aumentem a produtividade e tornem o rebanho muito mais produtivo é do pecuarista. O campo de ofertas traz para vocês parceiras, empresas parceiras, para você poder tomar essa decisão. Como a Nutrifos Nutrição Animal, a única empresa de homeopatia veterinária com ISO 9001, certificação mundial, que facilita bastante a sua escolha. É o campo de ofertas, direto do campo, para você.
Não perca este grande evento. Leilão virtual de corte Leilosat. 6 de janeiro, sexta, às 8h30 da noite. Oferta de animais de corte para cria, recria e engorda. Leilão virtual de corte Leilosat. 6 de janeiro, sexta, às 8h30 da noite. Realização Leilosat. Transmissão Canal do Boi. Atenção produtor. Problemas com mastite, carrapato, verminose ou diarreia no rebanho? Ruminar é a solução. Adquira nossa mega promoção com 50% de desconto e pagando pelo cartão de crédito, você ganha na hora um super brinde. Ligue do seu telefone fixo para o nosso 0800. Do celular, ligue a cobrar ou mande um WhatsApp. Ruminar, quem usa indica. Participe do Universo de Leilões SBA. Entre no site www.sba1.com. Clique no link Cadastro e preencha com seus dados. Envie uma cópia dos seus documentos e nossa equipe entrará em contato com você para a confirmação. É fácil e simples. www.sba1.com. SBA. Ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente. Eu sou o Renato e eu vou estar com vocês aqui no SBA Gourmet de segunda a sexta às 19h30 e aos domingos bem cedinho, às 7 da manhã, aqui no Canal do Boi. Gastronomia e vários outros assuntos que envolvem um dos maiores prazeres da vida. Muitas receitas, entrevistas e viagens. SBA Gourmet, aqui no Canal do Boi. Sirva-se à vontade. Pecuária BR de volta e agora você vai saber como o melhoramento genético pode ajudar na produção da agricultura e também na pecuária do Brasil. As informações com Raíssa Lomonte. Em 2016, a nossa equipe de reportagem participou de um simpósio da Embrapa sobre melhoramento genético aqui em Brasília. Na reportagem, os cientistas explicam como essas pesquisas, como esses estudos ajudam a aumentar a resistência das sementes. Confira. Pesquisadores e iniciativa privada discutiram as demandas do campo para estudos de melhoramento genético em um simpósio sobre o assunto promovido pela Embrapa. Os cientistas explicam que o melhoramento genético pode aumentar a resistência da semente, além de melhorar a produtividade no campo. O melhoramento visa a resistência a doenças, aumento da produtividade, melhoria da qualidade e tudo isso fica, vamos dizer, embutido na semente. Então a semente carrega todo esse pacote, essas vantagens, essas características, né? E o produtor vai ter lucros, vai ter rendimentos, porque a semente é de boa qualidade, tanto de qualidade genética, que é o que o melhorista busca, a qualidade física também, que o beneficiamento faz isso, qualidade fisiológica, ela tem vigor, ela tem germinação, e a qualidade sanitária, uma semente sadia. Uma pesquisa sobre genética pode demorar mais de 10 anos para ser concluída. Os estudos servem também como apoio para solucionar problemas no futuro, como pragas. Quando a gente fala da pesquisa, a gente fala de um programa que às vezes demora 10, 12 anos, né? E do outro lado a gente vê um mercado que muda às vezes de um ano para o outro, o desafio é totalmente diferente. O que a gente busca é encontrar alicerces ou nos respaldar de situações que possam lá na frente nos servir de subsídio ou até de respaldo para solucionar determinadas situações. O melhoramento genético de sementes é abrangente e também inclui resultados na pecuária. Quantidade muito grande de produtos e tudo isso tem um pezinho na parte do melhoramento. Né? Então, auxilia e fomenta não só a parte vegetal, mas a parte animal. No final, o gado vai comer a forrageira, enfim, o porco, as aves irão comer o milho, enfim, toda uma cadeia envolvida, mesmo num simpósio como esse. Raíssa Lomonte para o SBA. E o faturamento das exportações de carne bovina in natura teve queda em 2016. Veja as informações.
Segundo dados divulgados pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o faturamento com as vendas brasileiras de carne bovina in natura caiu quase 7% em 2016, na comparação com 2015. A receita ficou em 4 bilhões de dólares. A queda já era esperada por entidades representativas do setor, como consequência na redução da demanda pela Rússia, Venezuela, Irã e Egito. Somente no mês de dezembro, as exportações brasileiras de carne bovina in natura somaram 366 milhões de dólares, uma queda de 15% em relação a dezembro de 2015. Em volume, as exportações alcançaram 87 mil toneladas, redução de 16% em comparação a dezembro do ano anterior. A planta frigorífica de Alegrete da Marfrig, no Rio Grande do Sul, será fechada. Outras 2 plantas localizadas em São Gabriel e também em Bagé, que estão habilitadas para exportação, permanecerão em funcionamento. Os detalhes na reportagem de Viviane Lara. A Marfrig anunciou que resolveu suspender momentaneamente a demissão de 648 funcionários do frigorífico de Alegrete, acatando a liminar da Justiça do Trabalho do município. No entanto, a empresa enfatizou que mantém a posição de fechar a planta industrial. Enquanto isso, seguem os encaminhamentos para a liberação da unidade para outros interessados. E o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação de Alegrete, Marcos Rossi, confirma que pelo menos 2 grupos já fizeram sondagem a respeito do fechamento da planta industrial. Viviane Lara para o SBA. O custo de produção em 2016 terminou em queda. Quem traz mais informações sobre esse assunto é o zootecnista da Scott Consultoria, Alex Lopes. Olá, Alex. Olá, pessoal. Olá a todos. O nosso índice de custo de produção da Scott Consultoria terminou dezembro em queda. Em relação ao fechamento de novembro, houve uma queda de 1%, um alívio para o produtor. E essa queda foi puxada principalmente pelo preço dos alimentos. Os alimentos concentrados tiveram uma queda média aí de 9% ou 8%, né? Então é uma queda considerável para os alimentos num período em que ainda se usa suplementação. A gente viu a seca em muitas regiões persistir, né? Isso faz com que seja necessário o uso de suplementação alimentar para conseguir manter pelo menos o peso do animal, né? E quando você tem uma queda nos custos de produção desses itens, fica extremamente mais fácil você trabalhar, principalmente considerando o peso do item alimentação dentro do custo total de uma fazenda, que depois do item reposição é o que mais pesa no custo total. Bom, pessoal, por hoje é só, um grande abraço a todos. Eu sou Alex Lopes, sou zootecnista e consultor de mercado da Scott Consultoria. Bom, e agora vamos até a Bolsa de São Paulo saber o preço do milho no mercado físico e também no mercado futuro com Rafaela Fávaro. Boa noite, Rafa. Mas primeiro a cotação do dólar, que hoje teve uma forte queda, né, Rafa? É isso mesmo, Renata. Uma boa noite para você, boa noite a todos. O dólar operou em queda hoje, uma queda até que acentuada de mais de 1%, influenciado pelo mercado de petróleo. O petróleo hoje teve alta de mais de 1,5% nas bolsas de Londres e também de Nova York. Normalmente, quando o petróleo sobe, ele acaba favorecendo países emergentes, como é o caso do Brasil. E aí o dólar acaba perdendo força. Foi exatamente o que aconteceu hoje. Além dessa questão do petróleo, aqui no nosso mercado interno, o noticiário político está muito fraco nos últimos dias, por isso essa influência mais forte vinda do exterior. A moeda americana encerra o dia cotada a R$ 3,21 mais 90 e a queda hoje foi de 1,34%. O dólar, que em 2016 já caiu mais de 18% na comparação com 2015, começa esse ano de 2017 com mais uma queda, agora já se aproximando de R$ 3,20. Bom, vamos agora ao mercado interno de milho. Começamos com os preços apurados pelo CPEA, aqui no estado de São Paulo, na região de Campinas. Os valores que vinham numa forte recuperação ao longo de dezembro, porque as compras estavam mais aquecidas, começaram o ano em baixa. Tirando o dia 2 de janeiro, que ainda era um dia fraco de negócios, ontem e hoje foram dias de queda para os preços de milho, que já ficaram abaixo de R$ 38
R$ a saca de 60 quilos e hoje encerraram o dia sendo negociados a R$ 37,25 a saca. A partir de agora já começa um aumento da oferta interna aqui de milho com a safra de verão no Brasil e isso está pressionando as cotações. Na BMF-Bovespa, a maioria dos contratos também operou em queda. Para janeiro, R$ 37,35 a saca, queda de 1,53%. Os contratos de março e de maio caíram 0,51% hoje, março a R$ 35,30 a saca e maio a R$ 35,07 a saca. Para setembro, foi o contrato mais negociado do dia, aí uma leve alta, R$ 31,68 a saca de 60 quilos e o ganho foi de 0,16%. Isso mostra que há realmente essa expectativa de aumento na oferta agora nos próximos meses e isso está pressionando não só o mercado físico, mas também o mercado futuro. Você acompanha agora valores do milho em várias praças do Brasil, apurados hoje, esses preços são de mercado físico. Veja. E apesar da redução na produção de leite na região sul do país, o preço não aumentou e dificultou ainda mais os investimentos no setor. As informações com Viviane Lara. Em dezembro, pelo quarto mês consecutivo, o preço do leite pago ao produtor caiu, segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP. Na média Brasil, a cotação líquida sem frete em postos de dezembro foi de R$ 1,19 o litro, baixa de 13,5% ou 4 centavos em relação a novembro. O preço bruto médio do leite, que inclui frete em postos, caiu 3% de novembro para dezembro, passando para R$ 1,29. Entre as regiões sulistas acompanhadas, os recuos foram de 13,5% no Paraná, 3% no Rio Grande do Sul e 1,5% em Santa Catarina entre novembro e dezembro. Nos demais estados, o movimento de queda foi reforçado pelo aumento na captação. A queda na produtividade no sul do país continua atrelada às chuvas abaixo da média nas regiões e, com isso, reduz a oferta de forragem. Com a rentabilidade do produtor reduzida, limita os investimentos, principalmente na reforma das pastagens. Viviane Lara para o SBA. E agora a previsão do tempo para a região centro-norte do país. O Mato Piba segue sofrendo com a falta de chuvas, isso pode aumentar a necessidade de replantio dos grãos e também deixar com baixa qualidade nas pastagens. Os detalhes com Graziela Gonçalves. Como a chuva voltou a ganhar força na região sul do país, a umidade da Amazônia começa a ser desviada e é por isso que temos também grande parte da região nordeste, o Mato Piba de uma maneira geral, com baixos índices de umidade do solo. A chuva por lá veio perdendo força ao longo dessas últimas semanas e também até ao longo do último mês e é por isso que a umidade do solo diminuiu bastante. Isso já está se refletindo na qualidade das pastagens que vem diminuindo e também aumenta bastante o risco para o replantio de grãos em toda da região. Temos também aqui o norte de Minas e o Espírito Santo com baixos índices de umidade. Grande parte da região norte ainda tem boas condições para o desenvolvimento das pastagens. Agora, a expectativa ao longo dos próximos dias é que essa umidade, infelizmente, não consegue ser recuperada. Desde aqui do norte de Minas até grande parte do interior da região nordeste, tempo ainda muito seco e ensolarado. E a chuva que cai entre o estado do Tocantins e grande parte dos estados da região nordeste ainda não devem ser volumosos o suficiente para poder reverter essa situação. Grande parte da região norte, de uma maneira geral, ainda continua recebendo chuva, o que mantém essa boa manutenção da umidade do solo. Agora, para o próximo período, vai voltar a chover em grande parte do Mato Piba, porém, será uma chuva mal distribuída que virá com baixos acumulados. Portanto, infelizmente, essa condição ainda não consegue se reverter rápido. Temos ainda chuvas caindo por grande parte da região norte, que mantém essa boa manutenção da umidade do solo e os acumulados por lá vão ficar em torno dos 30 milímetros, mas pode cair até um pouco mais do que isso. Eu volto com vocês.
E no próximo bloco, o fechamento das exportações brasileiras de carne de frango em 2016. E ainda o mercado, os preços do mercado pecuário. Daqui a pouco, nós já voltamos. A Safra Sul oferece para todo o Brasil o capim vaqueiro. Suas principais características são a propagação por sementes, alta palatabilidade, elevado valor nutritivo e teor de proteína com uma excelente cobertura de solo. É indicado para sistemas de alta produtividade em pastejo para equinos, ovinos, bovinos e para venação. A Safra Sul é importadora oficial do capim vaqueiro no Brasil. Exija a embalagem oficial. Mais informações 67 3358 5400. Dedicação é quando o nosso trabalho se torna uma constante busca pela perfeição. A cada ano, nos dedicamos ainda mais para continuarmos sendo a empresa que produz sêmen com a melhor qualidade. É isso que nos dá orgulho em fazer parte da Central Bela Vista, garantindo o seu desenvolvimento. 2017 se aproxima e vem trazendo novas realizações e conquistas. A nova sede da Central Bela Vista é um sonho que está sendo construído e logo será entregue, tendo a estrutura mais moderna da América Latina. A participação de nossos colaboradores e clientes foi decisiva para que esse sonho se tornasse real. Desejamos a todos que a nossa conexão nos mantenha cada vez mais fortes e que estejamos sempre mais unidos na certeza de que podemos ir cada vez mais longe. Em 2017, celebraremos nossa conexão com a confiança que marca. A Ecopontes apresenta a você, amigo produtor, a melhor solução em pontes rurais do mercado. É a Eco Range, uma linha de pontes com alma de aço e tabuleiro em madeira tratada, resultando num produto com grande capacidade de cargas e excelente qualidade. Conheça também nossas demais linhas como Eco Mix, Eco Arco, Eco All Steel e Ecotex. Ecopontes, você jamais ficará isolado. Ligue para 18 2101 6199 ou acesse ecopontes.com.br. Atenção produtor! Problemas com mastite, carrapato, verminose ou diarreia no rebanho? Ruminar é a solução. Adquira nossa mega promoção com 50% de desconto e pagando pelo cartão de crédito, você ganha na hora um super brinde. Ligue do seu telefone fixo para o nosso 0800. Do celular, ligue a cobrar ou mande um WhatsApp. Ruminar, quem usa indica. E as exportações de carne de frango encerraram 2016 com saldo positivo. O crescimento foi de quase 2% se comparado ao mesmo volume exportado em 2015. Veja as informações. As exportações brasileiras de carne de frango, considerando todos os produtos entre in natura e processados, fecharam 2016 com alta de quase 2%, totalizando 4.384.000 toneladas, um recorde histórico. Os dados são de levantamentos feitos pela Associação Brasileira de Proteína Animal. Em 2015, foram exportadas 4.304.000 toneladas, melhor desempenho alcançado até então. Foram embarcadas, em média, 365.000 toneladas por mês do produto avícola ao longo do ano passado. Em 2015, a média foi de 358.000 toneladas. Em dezembro de 2016, os embarques de carne de frango alcançaram 362.000 toneladas, resultado 9% inferior a dezembro de 2015, quando foram embarcadas quase 400.000 toneladas. Bom, e sobre esse assunto eu converso com o nosso analista, João Pedro Cuti Dias. Boa noite, João. Boa noite, Renato. O que colaborou com esse desempenho das exportações? Olha, o primeiro semestre do Brasil estava muito bem. Você tinha, de um lado, favorável que muitos países tinham boicotado a importação de carne americana em função dos casos de influência da gripe aviária, especialmente a China, proibindo a importação de carne dos Estados Unidos. O Brasil estava bem, câmbio a acima de R$ 4 por dólar.
apesar do aumento brutal dos custos, especialmente do milho. Nas principais regiões produtoras de frango do Brasil, o sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, o milho chegou a chegar próximo a R$60 o saco. Esse preço é muito acima do preço do mercado internacional, que estava numa faixa aí de 11 a 12 dólares pelo saco de milho no porto. Então isso tirou um pouco a competitividade da carne brasileira. Mas o primeiro semestre ainda foi muito bom, que foi uma maneira do setor melhorar um pouquinho o seu desempenho financeiro, já que o mercado interno estava muito travado em função da situação financeira de todos nós brasileiros, especialmente aqueles de menor renda, que sofreram muito com o desemprego, queda real de salários, etc. A partir do segundo semestre, a produção começou a cair, especialmente em setembro. Setembro bateu o recorde negativo em termos de alojamento de pintos. Nós vimos que um alojamento de 550, 560 milhões de pintos mês. Veio para 497 mil. Por que essa queda, João? Porque o pessoal teve que se ajustar. Você estava perdendo dinheiro, chegou a se perder R$1 por frango entregue, aí o pessoal começou a encolher. Muitas empresas diminuíram as atividades, diminuíram um turno. Quem tinha vários frigoríficos, alguns deles saíram fora do processo, ou seja, houve uma puxada do freio de mão. Quando chegou setembro, com esse alojamento, reflete o número que ela mostrou em dezembro, ou seja, 10% caiu. Em novembro foi pior, foi 11%. Por quê? Porque você não havia uma expectativa de uma recuperação do mercado interno, os custos estavam elevados. A partir de agosto, setembro, começou a cair um pouco o preço do milho, mas não foi suficiente para recuperar os prejuízos do passado. Tanto é que a BPA, a previsão, no primeiro semestre, é de 8% de crescimento, né? De 3 a 5 Não, ele vinha muito 8. bem, nós estávamos com um número muito bonito. Se você olhar as estatísticas, você vai ver claramente que no primeiro semestre nós poderíamos chegar até mais de 8%. Chegamos até 10% em relação a 2015. E nós chegamos apenas a 2%. Chegando a 2% não ficou negativo porque do caso do primeiro semestre. O segundo semestre foi muito aquém do segundo semestre de 2015. Agora, vamos ver o mercado como é que se comporta agora em 2017. Esperamos que a economia brasileira saia dessa recessão, aumente o poder de compra do brasileiro, pelo menos haja uma recuperação do nível de emprego, nível de renda, e também o mercado externo. O mercado externo agora fica mais com a China... O problema todo é que o grande concorrente nosso no mercado internacional são os Estados Unidos. Os Estados Unidos, nesse momento, já voltou a recuperar alguns mercados, voltou ao mercado chinês. Não sei qual é o comportamento depois, já que o Trump é muito amigo do Putin, da Rússia. A Rússia foi um grande cliente brasileiro. Em função do boicote, a Rússia, o americano diminuiu significativamente as exportações. E por incrível que pareça, o terceiro maior mercado hoje para o frango americano é Cuba. Cuba agora, depois que o Obama se aproximou, voltou às relações diplomáticas Estados Unidos e Cuba, Cuba passou a ser o terceiro maior mercado. Primeiro é o México, depois... Então, o americano hoje também está disputando o mercado. Ele tem um custo de milho mais barato que o nosso, tem um custo de logística infinitamente mais barato que o brasileiro, um custo de produção industrial, tudo isso impacta e muitos nossos frigoríficos perdem a competitividade em função disso. No primeiro semestre foi ajudado pela questão cambial. Agora, fechando o ano, de janeiro a dezembro, o dólar perdeu 16,5% em relação ao real, ou seja, aquela competitividade que nós tínhamos em função cambial desapareceu, porém, agora se espera que o próximo ano, se você olhar os números da Bolsa, para 2017, você vê um preço entre 36 e 38, bastante inferior aos 50, 55, chegou a vigorar no primeiro semestre de 2016. Para o Brasil é importante nós mantermos com vigor essa indústria, uma indústria que é hoje o maior produtor de carne no Brasil, é o setor de aves. É uma proteína de alta qualidade, de preço razoável, que chega na mesa de todo brasileiro. Eu lembro que tinha um ditado na década de 40, tinha um cara chamado Barão Tararé. Ele falava o seguinte: brasileiro pobre come frango quando um dos dois está doente, ou o frango ou o pobre. Hoje não. Hoje o frango entrou
Tá. E outro, nessa mesma área, outro setor que cresceu foi a avicultura, a questão de ovos, porque ficou uma proteína barata. Então, todo aquele pessoal que tinha que reduzir, não tinha recurso para comprar carne, passou para consumir ovos. Houve um aumento significativo na demanda de ovos. E essa questão da gripe aviária pode colaborar aí para as exportações? Olha, depende do comportamento, é uma incógnita, porque são tantas variáveis que afetam a questão do impacto dessa gripe que é difícil você mensurar. Olha, o americano teve problema, ele perdeu o mercado, só que o mercado interno ele é tão grande que acaba absorvendo, compensando. O Brasil não, o Brasil hoje, se houver qualquer problema nas exportações, complica a vida do setor, porque nós hoje, dos 13 milhões de toneladas que a gente produzimos, 4 milhões e 300 são para exportação. Pesa significativamente, não temos essa válvula de escape que tem nos Estados Unidos. Não. O americano ele consome muito peito, carne branca, né? E as carnes escuras ele vende por um preço bem abaixo no mercado internacional. Aí você vê esse quadro do MDIC, você mostrando, pegando os últimos 12 meses. Nós vimos em março de 2016, junho de 2016, com 4 milhões e 500 mil toneladas. Foi esse ano excepcional. De junho de 2015 a junho de 2016, nós bateríamos o recorde. Já veio em agosto para 4,99, outubro de 4,413 e fechamos com 4 milhões e 300 e poucos mil toneladas. E como manter um crescimento nesse ano ainda? Ano que vem depende. Bom, o principal fator de custo de produção, que é o milho, a tendência dele é cair, né? Você manter esse patamar, não subir demais. A soja está patinando em volta de 23, 24 dólares no porto e o câmbio caindo, ou seja, o real se fortalecendo em relação ao dólar. Então atrapalha as exportações. O Brasil precisa manter. O ministro Blairo Maggi, nessas viagens dele, está sempre tentando abrir mercado para a nossa carne de frango. A carne de frango nós não temos muito problema de barreira para ela. O Brasil não tem, o estado sanitário do Brasil é invejável, não tivemos casos de gripe aviária no Brasil. Porém, os custos do Brasil que atrapalham, o custo de energia elétrica, as questões trabalhistas, os impostos que tem, muitas coisas as empresas não conseguem descarregar, né, que são isentos na exportação, ela tem que comprar matéria-prima no mercado interno, paga tributos, depois não pode contabilizar, não pode usar esses créditos de impostos, uma série de problemas que atrapalham. Esse é o problema do brasileiro, ou seja, nós produzimos, temos condições, esse modelo nosso de integração é um modelo que deu certo, ou seja, você tem uma cadeia muito bem organizada. Infelizmente, esse ano, muitos produtores independentes acabaram saindo fora do processo, isso é ruim para o mercado. O frango é o principal consumidor de milho do Brasil, ou seja, dos 55 milhões de toneladas de milho que se consome no mercado interno brasileiro, grande parte, mais da metade, é para a avicultura. Então, não podemos, ele é uma parte extremamente importante no processo, não só na produção de carne, mas também no consumo de grãos, especialmente milho e farelo de soja. Tá certo. Aproveitando a sua presença aqui, João Pedro, vamos até a Bolsa de São Paulo com a Rafaela Favre, que traz outros levantamentos sobre exportações, segundo o CPEA, né, Rafa? É isso mesmo, Renata. O CPEA divulgou o seu balanço, sua retrospectiva de como foram os mercados de carne em 2016, suíno, frango e o boi gordo. Para o suíno, o grande destaque foi mesmo a exportação, que subiu 33% no ano de 2016 em relação ao ano de 2015. A China foi o principal destaque dessas exportações, atingindo um volume que foi de 76.600 toneladas, bem acima do que o que era comprado em anos anteriores. Só que o que acabou atrapalhando a suinocultura brasileira em 2016 foram os custos de produção, como vocês estavam falando, preço do milho muito elevado ao longo do ano, por conta de exportações que aconteceram no final de 2015 e da quebra de safra, da segunda safra aqui no Brasil em 2016. Bom, essas exportações brasileiras registraram volumes recordes para a suinocultura em 2016. Nunca havia se visto tanta exportação assim. O Brasil tem conquistado mercados importantes para o suíno, só que o poder de compra da população brasileira diminuiu diante da crise econômica, desemprego em alta, inflação subindo.
subindo também, portanto as exportações subiram, mas o consumo interno de carne de suíno caiu ao longo do ano e isso acabou equilibrando as cotações, principalmente no primeiro semestre do ano. Em relação ao frango, também foi enfrentada uma dificuldade muito grande em relação aos custos de produção. As exportações, como vocês falaram agora, tiveram um aumento, mas não foi tão significativo quanto de suínos, um aumento de menos de 2%, mas o preço do frango teve uma alta ao longo de 2016. Segundo o CPEA, o frango inteiro congelado chegou a ser negociado a R$ 4,60 por quilo no mês de outubro. E foi o maior preço verificado pelo CPEA, pesquisado aqui no estado de São Paulo, desde que o CPEA começou a fazer o levantamento de frango lá em 2004. Bom, o aumento nos custos é que foi bem expressivo em 2016, mas esses preços acabaram se elevando porque entre carne bovina, suína e de frango, o consumidor com menor poder de aquisição acabou optando pela carne de frango também. Em relação ao boi gordo, o CPEA também fez o seu levantamento, mostrando a retrospectiva para 2016. Diante de uma oferta baixa de animais, a expectativa no primeiro semestre era realmente de preços mais elevados. Só que o consumo da carne bovina teve uma queda muito acentuada aqui no Brasil e as exportações, mesmo com a abertura de mercado, acabaram frustrando um pouco. Por conta disso, ao longo de todo o ano, o preço não teve muita variação. Ele ficou, em média, entre R$ 147,38 @ e R$ 159,49 @ preços pesquisados pelo CPEA aqui no estado de São Paulo. A gente vê que realmente não teve uma grande oscilação. Em relação ao confinamento, houve queda por causa da alta do preço do milho, que também acaba encarecendo a ração. Só que os preços no início do ano estavam mais altos. Para se ter uma ideia, o pecuarista que conseguiu se programar e aproveitou o bom mercado aqui da BMF Bovespa teve margens mais elevadas. Em abril, o contrato de outubro negociado aqui na Bolsa estava em R$ 164,00 a arroba. Em outubro, no mercado físico, o preço estava com uma média de R$ 151,00 a arroba, uma queda de mais de R$ 10,00 a arroba. Bom, em relação aos custos de produção, nós falamos, eles tiveram alta por conta do preço do milho. Segundo o CPEA, essa alta foi de 2,84%. E os abates tiveram queda em 2016. De acordo com um levantamento feito pela consultoria Agrifato, o volume de abates aqui no Brasil teve a maior queda em relação aos últimos anos e chegou ao menor patamar desde 2013, ou seja, há 13 anos, 2003, há 13 anos é que não vimos um volume tão pequeno assim de abates aqui no Brasil. Os produtores brasileiros abateram 7.320.000 cabeças de bovinas apenas no terceiro trimestre de 2016, uma queda de 4,1% em relação a esses 3 meses também do ano de 2015. O comprometimento da renda do brasileiro que provocou essa queda no consumo é que fez com que o pecuarista segurasse e retesse um pouco mais de animal. Só que a expectativa da Agrifato é de aumento na oferta em 2017, o que pode favorecer os frigoríficos, porque eles poderão pagar um pouco mais barato pelo gado. Falando em preços, vamos ver agora como ficaram os valores apurados pelo CPEA no mercado físico nesta quarta-feira. Começamos com preços do suíno. O suíno, que havia registrado uma queda um pouco mais forte ontem, se recupera hoje, volta para R$ 3,68 por quilo no estado de Santa Catarina. Se analisados os últimos dias, sem grande variação, os preços têm ficado mais perto da estabilidade. Agora, preço do frango congelado no estado de São Paulo, que também vinha operando numa certa estabilidade, hoje teve uma alta um pouco mais expressiva. R$ 4,08 por quilo para o frango congelado. Normalmente no início do mês tem um consumo um pouco maior e aí o preço do frango tem essa reação depois de uma queda mais acentuada no mês de dezembro. Preço do bezerro, que ontem vinha apresentado uma alta, volta a cair e registra o menor preço dos últimos 5 dias. Bezerro em Mato Grosso do Sul, segundo o CPEA, a R$ 1.230,38 por cabeça.
Você confere também o preço do boi gordo no mercado físico, apurado pelo CPEA. Os valores também têm tido pouca oscilação nos últimos dias. Agora R$ 149,54 arroba, apesar da queda em relação a ontem, quando o preço se aproximou de R$ 150 arroba. O valor de hoje é o melhor dos últimos dias, se comparado com os preços que foram apurados aqui pelo CPEA. Você confere também o mercado futuro do boi gordo aqui na BMF Bovespa. Para janeiro, 1.450 contratos negociados, ou seja, um volume bem maior de contratos, agora R$ 149 arroba e queda de 0,59%. Hoje não houve negociação para os contratos de fevereiro e março, só que no ajuste da Bolsa, os dois tiveram queda em torno de 0,65%. E para outubro, o boi gordo se mantém a R$ 150 arroba, só que hoje com queda de 0,40%. E muita atenção, porque nos últimos negócios aqui, o preço já cai para R$ 149,80 arroba, justamente por conta dessa expectativa de aumento na oferta de animais ao longo deste ano. João, Renata, eu encerro por aqui minha participação, volto para vocês aí em Campo Grande. Tá certo, Rafa, obrigado pelas informações. E aí, João? A questão do suíno foi a abertura de novos mercados, especialmente a China continental, que começou a comprar de forma significativa o Brasil. Outros clientes tradicionais do Brasil, tanto na carne suína como na carne de frangos e na carne bovina, que dependiam de preço de petróleo, como o caso da Rússia, Irã, Egito, eles sofreram. Venezuela, nem se fala, que chegou a ser um dos 4 maiores compradores de carne do Brasil, despencou a compra de carne. O petróleo acima de $50 o barril vai dar um fôlego para esses países. Esperamos que se mantenha o petróleo acima de $50. É muito importante que esse pessoal tenha um pouco mais de câmbio, mais de divisa para poder comprar. Nós precisamos aumentar as exportações no ano que vem, já que vai haver um aumento de oferta de animais em função do próprio represamento de abate de fêmeas nos últimos anos. Além da queda, o percentual da fêmea também diminuiu bastante. Carne suína, né? Não, desculpe, bovina. Ah, tá. No caso da suína, esses novos mercados foi que deu esse fôlego para eles, né? O Brasil começou a abrir o mercado japonês, que é um dos maiores importadores de carne suína no mundo. Inicialmente apenas para Santa Catarina, que é um estado que não tem aftosa e não vacina. Então, está começando a ver os primeiros embarques para lá. A Coreia do Sul, que é outro grande mercado que é fechado ao Brasil, o Brasil está fazendo força para que ela reabra para a carne suína. No caso de carne boa, no caso de frango, é aquilo que nós comentamos, ou seja, o Brasil perdeu um pouco o fôlego no segundo semestre, devido aos custos, devido ao câmbio e também ao retorno dos Estados Unidos para o mercado de forma mais agressiva. No caso do bovino, nós precisamos urgentemente que esses países que nós abrimos, no caso da China, a gente continua lutando para que mais frigoríficos sejam habilitados para exportar para a China. O mercado americano, que era uma grande expectativa, frustrou. Nós temos exportações muito pequenas de carne in natura para os Estados Unidos. Ninguém fala o porquê disso aí, não sei, havia uma previsão do Brasil poder exportar pelo menos uma grande parte dos 65 mil toneladas, exportou 500 e poucas toneladas, é simbólico isso aí, é muito pouco, e o Brasil precisa. O mercado interno nosso, não podemos nos iludir que vai de uma hora para outra se recuperar, você não vê nada de significativo em termos de retorno da queda do desemprego, melhoria de renda, e isso impacta no consumo, já que 80% da carne bovina brasileira é consumida interno, por nós brasileiros. Tá certo, João. Obrigado pelas informações. Ok, boa noite. bom trabalho. Bom, agora vamos falar sobre mercado de reposição, a relação de troca de um boi gordo com gado de reposição, boi magro, bezerro e também garrote na região centro-oeste do país. E a gente começa pelo estado de Goiás. Em Goiás, o preço do boi gordo hoje cotado a R$ 140, isso na região sul de Goiás. Com um boi gordo é possível comprar 1,3 boi magro, hoje cotado segundo a Scott Consultoria, a R$ 1.750 a unidade. O garrote hoje valendo em Goiás R$ 1.450 a unidade. Com um boi gordo é possível comprar 1,6 garrote. Já o bezerro, hoje cotado a R$ 1.180, é possível, com um boi gordo no estado de Goiás, comprar 2 bezerros. Agora, no estado, a relação de troca em Mato Grosso. Em Mato Grosso,
Com um boi gordo é possível comprar 1,3 boi magro, R$ 1.670 a unidade. O garrote com um boi gordo é possível comprar 1,5 garrote, hoje valendo R$ 1.440 a unidade. Já o bezerro hoje com a cotado, segundo a Scott Consultoria, R$ 1.190, é possível comprar com um boi gordo 1,8 garrote. Agora no estado de Mato Grosso do Sul. No estado de Mato Grosso do Sul, o boi gordo cotado hoje a R$ 139, segundo a Scott Consultoria. Com um boi gordo é possível comprar 1,3 boi magro, R$ 1.770 a unidade. Com um boi gordo em Mato Grosso do Sul é possível comprar 1,6 garrote, hoje cotado a R$ 1.450. O bezerro hoje cotado a R$ 1.270. Com um boi gordo é possível no estado de Mato Grosso do Sul comprar 1,8 bezerro. Agora a gente acompanha uma análise da Scott Consultoria sobre o mercado do boi gordo. Alcide Torres. Olá, estamos bem no meio da primeira semana de janeiro de 2017. Quarta-feira, os preços ainda indefinidos com relação ao comportamento anual. Tivemos variações extremamente violentas, como aconteceu no norte de Minas Gerais, cujos preços de abertura caíram R$10, né? O que espantou todo mundo, mas não se assustem. Essa semana é uma semana que é melhor deixar as barbas de molho e não fazer negócio, tá? Os preços, normalmente, eles estão se comportando de maneira estável na maioria das praças, caiu em 6 delas e subiu em 4. Preço de referência na Praça de São Paulo, R$ 152, e o preço também caiu para a carne. Aí, o boi casado caiu de R$ 10,01 o quilo, que estava cotado na virada do ano, para R$ 9,62 o quilo nesta quarta-feira. Então o mercado ainda se adaptando, sofrendo das ressacas das festas de final de ano. Portanto, falar de preço nessa primeira semana é só para constatação, para planejamento, melhor esperar aí mais uns 10 dias. É isso aí, meu nome é Alcides Torres, eu sou engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria. Bom, então agora vamos conferir a cotação do boi gordo, segundo a Scott Consultoria, que apura preços para uma boiada comum. Primeiro, região sul do país, nordeste do Paraná, R$ 150,50, ganha 50 centavos. Oeste de Santa Catarina, R$ 154,00. Oeste do Rio Grande do Sul, R$ 4,90 o quilo. Em Pelotas, também no Rio Grande do Sul, R$ 4,90 o quilo. Perde 5 centavos em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Agora, a região norte, preço Scott Consultoria, não teve alteração, segundo a Scott Consultoria. Acre, R$ 124,00. Redenção no Pará, R$ 126,00. Marabá, no Pará, R$ 124,00. Paragominas, R$ 126,00. A mesma cotação no sudeste de Rondônia. Sul do Tocantins, R$ 134,00. E norte de Tocantins, R$ 130,00. Agora, a região nordeste, preço Scott Consultoria, cotação boi gordo à vista, Alagoas 153, oeste da Bahia 158, sul da Bahia 148, queda de R$1, oeste do Maranhão 129, alta de 50 centavos em relação à cotação de ontem. Agora, a região centro-oeste do país, preço cotação Scott Consultoria, Goiânia, Goiás, 139, alta de R$1. Sul do estado, R$ 140,50. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, R$ 138,00, uma queda aí de R$1. Dourados, também Mato Grosso do Sul, R$ 137,00. Três Lagoas, R$ 135,00. Ainda dando sequência à região centro-oeste, preço Scott Consultoria, Cuiabá, Mato Grosso, 132, preço estável. Norte, Mato Grosso, 126, Sudeste, R$ 133,00 e Sudoeste do Mato Grosso, R$ 126,00. A gente, para finalizar agora a região Sudeste, preço Scott Consultoria, boi gordo à vista, Barretos, 149, Araçatuba ganhou R$1, fechando a R$ 150,00 a cotação do boi gordo. Belo Horizonte, Minas Gerais, 147, alta, queda de R$ 3,00. Triângulo Mineiro, 143, queda também de R$ 2,00. Sul de Minas, 143,
preço estável. Norte de Minas, R$ 147, queda de R$ 3,00. Rio de Janeiro, R$ 149 e Espírito Santo, R$ 148. Agora, próxima fonte de informação da cotação do boi gordo é a Rural Business, que apura preços para uma boiada de bom acabamento de carcaça e também de boa logística. Começando pela região sul do país, segundo a agência Rural Business, não houve alteração na cotação do boi gordo. Paraná, R$ 157, Santa Catarina, R$ 165, Rio Grande do Sul, R$ 5,06 o quilo. Agora a região norte, preço Rural Business, Pará, R$ 131, Tocantins, R$ 139 e Rondônia, R$ 131. Região nordeste, também preço Rural Business, Bahia, R$ 160, preço estável, Maranhão, R$ 135. Agora a região centro-oeste, preço Rural Business, boi gordo à vista. Agora a região sudeste do país, preço Rural Business, São Paulo, R$ 158, Minas Gerais, R$ 154, Rio de Janeiro, R$ 155. E a gente finaliza a cotação do boi gordo por região, com duas fontes de informações, a Rural Business e também a Scott Consultoria, que apura preços para uma boiada comum. Bom, o Pecuária BR fica por aqui. Para você, uma ótima noite. Logo em seguida, você acompanha o SBA Gourmet. Até amanhã. Tchau, tchau.